Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gumar Carvalho, estamos aqui na 10ª Arena Office, dentro da House Decor, né? House Decor, né? Falei certo, isso. Na Expo Revestir. Vamos conversar agora com as representantes nossas do sul do país. Mas antes, eu queria contar um segredo para vocês. Meu nome é Gumar Carvalho, certo? Mas o nome de batismo é Gumercindo. E todo mundo fala, você é Maragato? Eu falo, não. Tento ser um líder às vezes, mas eu não consigo. Então, assim, estamos em casa de uma certa forma, tá? Eu queria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho do que faz da empresa, para o pessoal conhecer mais vocês. Bom, eu sou a Samantha Diefenbach, eu sou arquiteta diretora do Estúdio 254, é um escritório de arquitetura focado em ambientes de trabalho e arquitetura educacional em Porto Alegre. E a gente tem uma trajetória já de 11 anos, né, nesse nicho e trabalha com projetos com um design centrado no usuário e na busca do bem-estar das pessoas nesses espaços. Meu nome é Fabiana Ruaro, eu sou sócia diretora também da Pulse Arquitetura de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. E o nosso escritório é um escritório focado em corporativo e varejo, né? Então, arquitetura comercial e corporativa. Temos uma especialização, uma certificação internacional em projetos para ambientes de trabalho. E o nosso trabalho é focado também no usuário como centro do projeto, né? Então, sempre é uma coautoria com os clientes para que as pessoas sempre venham em primeiro lugar. Tudo bem? Eu sou Juliana Pereira, sou arquiteta, sou diretora sócia junto com a Fábio, da Pulse Arquitetura de Bento Gonçalves. Além das nossas certificações de ambiente de trabalho, a gente tem 2 certificações. A gente buscou, né, em um determinado momento da nossa trajetória, se especializar. Então, quando a gente fala sobre projetos de varejo, a gente tem alguns clientes que trabalham na parte de franquias. Então, a gente buscou, né, visual merchandising, buscou técnica para desenvolver esses projetos e neles também trazer essa experiência do usuário muito além de uma experiência de consumo. Acho que muito mais na questão do usuário, da pessoa em si, criando projetos que conectam, né? Conectam marcas e pessoas. Somos primos, que eu sou Pereira também. Então tá, primo. Tá vendo? Falando de experiência do usuário, a gente está assistindo agora um movimento de volta ao presencial. Não sei se lá no Rio Grande do Sul, dependendo da região, como é que isso está acontecendo. Mas como é que é agora tentar entender esse novo usuário, porque a gente passou pelo processo aí de home office, dentro do ambiente de trabalho? Difícil, hein? Difícil. Como é que agora assim, o ambiente está conseguindo se traduzir para poder atrair essas pessoas, né? Porque você está no conforto do lar ou no desconforto do lar, dependendo do lar, né? Existem lares e lares, e agora você tem que voltar. Uns querem, outros não querem. Assim, a gente, pelo menos em Porto Alegre, acredito que as meninas passem por isso também na Serra. A gente tem um movimento um pouco mais lento das coisas do que acontece aqui no Sudeste, aqui em São Paulo principalmente, né? Então, assim, esse movimento na volta da pandemia, ainda termos alguns momentos híbridos dentro do ambiente de trabalho, demorou para ser implementados em algumas empresas e da mesma forma está acontecendo esse movimento de volta aos ambientes físicos. Mas o que a gente percebe, principalmente nos clientes de Porto Alegre, corporativos, e vou falar os nossos clientes lá do estúdio,
é que as sedes ficaram preparadas para receber as pessoas, mesmo elas trabalhando nas suas casas, com o espaço dela reservado ali naquele lugar, né? Mas o movimento de empresas que estão planejando esses espaços também estão tendo um olhar um pouco mais cuidadoso com as pessoas. Porque, no final das contas, quem está em casa tem a sua cozinha, o seu banheiro, o seu sofá, a sua soneca, em algum momento, né, se possível, dentro do horário de trabalho. Então, essa qualidade do espaço, a qualidade de vida que essa pessoa tem em casa, de certa forma, a liderança de algumas empresas já está olhando para isso e querendo incorporar alguns espaços, alguns ambientes que consigam dar conta dessa qualidade de vida que esse usuário tem, né, em casa também. A gente fala um pouco diferente, assim, porque as distâncias são muito mais curtas, né, entre as casas e o trabalho. Em Porto Alegre, muito mais curtas que São Paulo, e em Bento, muito mais curtas do que Porto Alegre, eu acredito. E então a discussão desse tempo no trânsito, a qualidade, né, ela é um pouco mais vazia, assim, lá no sul em relação a isso. O que é a visão de um paulistano, né? Isso, assim, o tempo que a gente levou para chegar hoje até aqui a feira, né, faz a gente refletir sobre a questão do híbrido, né? Imagina se cada trabalhador leva esse tempo todo para chegar na sede onde ele trabalha, a pessoa já chega com um copo meio cheio, né? Então, não há estrutura de projeto físico que dê conta de resolver isso, né? Do ponto de vista de qualidade, de entrega, de produtividade, de bem-estar e uma série de outras coisas. Então, ele é um movimento que está acontecendo. As sedes, elas não enxugaram tamanho para as pessoas irem para casa. A maioria delas não enxugou. Então, aquele espaço está ali disponível, né, para voltar. O que tem acontecido, e pelo menos com os clientes do escritório, é esse olhar mais cuidadoso. Não sei se cuidadoso ou uma necessidade de melhorar esses espaços, porque senão as pessoas não querem voltar e elas vão buscar uma outra empresa que dê conta disso, né? Eu não sei se faz sentido. E na região serrana, como é que tem sido isso? Sim, faz total sentido, assim, eu acho que apesar de nós termos uma realidade um pouco diferente de deslocamento, né, de estrutura física, de cidade, é o desafio dos líderes hoje realmente reter esses talentos no ambiente físico para fazer com que as pessoas interajam mais, né, dentro do ambiente físico, mas também acho que a gente enfrenta um momento que, na minha visão, é mundial, que são as questões geracionais também de reter esses talentos dentro dos ambientes, né? Hoje é um desafio as pessoas se manterem muito tempo, né, numa mesma atividade, no mesmo trabalho, né? Então, quanto mais oportunidades de bem-estar, né, forem oferecidos para essas pessoas, eu acredito que vai contribuir muito mais, né? E falando assim, questões de saúde mental também, né, que o ambiente influencia totalmente, né, como um todo. A gente tem uma vivência na Serra que ela é um pouco diferente, né? Como a Samantha comentou, as distâncias entre casa e trabalho elas são muito curtas. E a gente tem uma qualidade de vida no sentido que eu almoço em casa e depois eu volto para o meu trabalho. E isso hoje é luxo, né? Perto de tantas outras coisas. Mas falando de empresa, eu acho que dentro da nossa Serra, dentro da visão de mercado, de trabalho, de projeto corporativo da Serra, onde a gente atua, o nosso maior desafio ele começa na ponta, né? Do gestor, do CEO, do diretor, e entender que são empresas, muitas vezes, 50 anos, são empresas familiares, vêm de 2, 3 sucessões, e aí a gente chegar nessas empresas
e apresentar, falar sobre qualidade do ambiente de trabalho, falar sobre como esse ambiente influencia na produtividade. E às vezes não, todas as vezes, a gente precisa justificar com dados. Apresentar dados e pesquisas científicas que já existem no mercado, né? E o maior desafio realmente é comprovar que é benéfico, né, o resultado que esse gestor vai ter em benefício, em prol da empresa, né, e mudar essa visão de que não é um custo e sim um investimento que trará retorno posteriormente. É como se vocês tivessem que aprender a apresentar um projeto na linguagem de negócios para ele, talvez, né? Eu venho da área de RH, cobrindo a área de RH, e a gente sempre falava há um tempo atrás que o RH ele não teria como ensinar a linguagem de RH para um CEO, por exemplo. Agora talvez tenha mudado, mas o RH ele precisava ser primeiro um profissional de negócios com pensamento de RH para poder conversar na mesma língua. Falando de RH, quando eu disse que era difícil, porque o ser humano é um bicho difícil, e eu dou graças a Deus por isso, que sempre vai gerar pauta para mim, e trabalho para muito terapeuta. Como é que é conversar com algumas áreas do cliente? Então vamos começar com o RH, na definição de um projeto, né? Que ele que está entendendo um pouco mais daquela pessoinha difícil que vai estar usando o ambiente de trabalho. Como é que são as conversas de vocês? Quais são os atores? Quais são as conversas difíceis? Eu acho que primeiro a gente tem que ter uma escuta muito ativa, porque muitas vezes a demanda ela chega muito distorcida. Então, eu tenho uma necessidade disso, mas quando a gente tem a escuta ativa e a gente, pela experiência, começa a abordar, a conversar, ir para um caminho explicando, é isso de fato que precisa ou é o outro lado? Aí eu acho que o resultado ele é muito melhor. Aí o RH ou outros setores que vão estar ali, que são pessoas importantes e vão estar presentes na construção desse projeto, aí esse projeto vai ser muito mais assertivo. Eu acho que a gente precisa ter essa escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Eu acho que a gente tem que escutar, né? Se a gente chegar já conversando, ou explicando, ou falando de dados, ou falando de investimento, falando da importância, aquilo já se cria uma barreira. Mas se tu te apresentar como um aliado daquela empresa, porque tu vai desenvolver um projeto onde todo mundo vai ganhar, né? Aí sim, eu acho que as coisas vão ser, o caminho é muito mais tranquilo. Acho que algo que a gente nunca pode esquecer, apesar de ser uma relação B2B, por trás do B2B existem pessoas, né? Estamos conversando e negociando e trocando com pessoas. E nós, na Pulse, temos uma metodologia onde a gente acredita muito no processo inicial do briefing, né? Que é essa conversa ativa que a Juliana comentou agora, né? Onde é ali o momento que a gente vai colocar o cliente no centro do processo. E além de ter essa escutativa, nós temos também o desafio de implementar técnicas para absorver o máximo possível de desafios que aquele RH está enfrentando, né? Dentro daquela cultura, dentro daquele ambiente de trabalho, né, que existem desafios comuns que a gente já sabe, como comentamos agora sobre a questão de reter talentos, mas existem desafios específicos, né, para culturas específicas, e a gente acredita que cada projeto é único, e, né, então cada conversa vai ser única e vai ser dedicada para aquele momento, né, para aquela demanda. O primeiro contato ele vem das mais diferentes formas, assim, né? Por termos daqui a um pouco um público mais local, assim, eventualmente a gente, quem nos contrata é o próprio diretor da empresa, né? Então, diferente, né? Mas esse contato às vezes vem através do agente de facilities, esse contato vem às vezes
setor de compras da empresa, né? Então, assim, o interlocutor que faz o contato com a gente, a leitura desse interlocutor, pelo menos no meu ponto de vista, é fundamental, assim. Porque daí tu vai conseguindo formatar o teu idioma, né, para entender o que é valor para ele naquele momento do projeto, né? Então, primeira coisa, assim, pelo menos lá no escritório, é identificar com quem a gente está falando, né? O RH chega para a gente, né, a pergunta mais específica, já no processo andando, né? Ele não, dificilmente é o RH que nos aciona, né? Ao menos no estúdio a gente tem um processo de projeto bem detalhado, mais ou menos como o das meninas. Talvez a gente tenha coisas muito próximas, porque nós temos a mesma certificação internacional na área de ambiente de trabalho, mas a gente tem uma etapa chamada imersão empática, em que a gente acessa todos os usuários da empresa, seja ele orgânico ou não, ou terceirizado. Então, o pulo do gato que a gente tem percebido com o RH, que é num primeiro momento, um impeditivo, é que o material, o resultado, a entrega que a gente gera dessa anamnese, dessa primeira etapa de imersão, é muito rica para que o RH possa implementar outros projetos que não necessariamente estão ligados à arquitetura, né? Um caso recente, assim, para ilustrar, é que durante essa anamnese a gente pesquisou, dentre os 400 funcionários, como eles se deslocavam até a empresa. Então, alguns viviam na região metropolitana da cidade, tomavam 2 ônibus para chegar no trabalho, 2 horas e tal. E aí a gente mapeou isso dentro do contexto. E depois eu analisando os dados, eu disse, poxa, mas 100% de uma equipe toma pelo menos 2 ônibus para chegar no trabalho. E aí, claro que nesse projeto, era um projeto bastante grande, a gente estava reformando 4 ou 5 agências dessa empresa. E uma delas ficava no centro da cidade. Então, quando eu apresentei o relatório, eu apresentei, o setor X, 100% toma 2 conduções para chegar no seu espaço de trabalho. Não seria conveniente nós migrarmos essa equipe para a agência do centro, porque no centro a maioria das pessoas se deslocam com uma condição única. Então, há uma estratégia de mostrar o valor também, além disso. Claro que para mim tinha um impacto na arquitetura, porque eu teria que pensar, planejar nessa mudança de setor, mas também tem um impacto na empresa, porque ele vai reduzir custo, né, do transporte dessas pessoas, e tem um impacto gigantesco na vida dessas pessoas, que levavam 2 horas para chegar até o espaço de trabalho e passaram a levar 1 ou até muito menos do que isso para chegar no seu espaço de trabalho. Então, assim, eu acho que, talvez respondendo à tua pergunta, é essa primeira leitura desse interlocutor, assim, o que nos faz nos conectarmos com ele. Então, para que a entrega ela seja uma entrega não só da arquitetura, mas que seja construída com outros valores da empresa, né, do bem-estar e de tudo isso. Então, além, obviamente, né, vai chegar um momento em que a gente vai trazer os dados disso, e daí tem muita pesquisa científica que nos suporta nisso, mas daí já é numa parte mais de apresentação do trabalho. É uma questão importante da escutativa. Eu vou repetir, da escutativa, porque às vezes eu não escuto. É que às vezes a empresa ela tem muita aspiração e pouca realidade. Né? Quando você vai lidar com o diretor, às vezes é muito o projeto do diretor, não da empresa, né? Acho que tem muito disso também, né? Muito disso, e como a Samantha comentou agora, nessa escutativa e nessa anamnese que é feita inicialmente, às vezes a gente detecta
N fatores e a entrega acaba sendo mais completa, ou no mínimo a gente acaba instigando, né, outras mudanças, né, ou outras situações que eles não haviam percebido. Mas é muito comum, às vezes até a demanda não vir do RH, né, vir do diretor da empresa ou vir da alta gestão, digamos assim, e ter uma expectativa, um almejo de mudança e muitas vezes até mudança cultural interna, né, um desejo que na verdade não está nada alinhado com a realidade, com o dia a dia, né, do que acontece realmente na visão dos colaboradores, assim. Então, muitas vezes a gente tem que acabar tendo essa conversa, né, com a alta gestão inicialmente, e depois tendo uma segunda conversa, então, com os colaboradores ou até com os gestores ou coordenadores de setor, né, para ter um entendimento mais profundo e depois voltar a fazer um realinhamento, né, dessas expectativas. Acontece, né? Muito, é bem comum. Até eu diria que quase 100% dos casos, assim, né, ou 90 e tantos %, né, é isso que acaba acontecendo. Acaba aquela vontade de inovar, né? Eu quero reformar, eu quero criar um espaço inovador, eu quero o meu escritório tipo Google. Quantas vezes nós não escutamos isso? Porém, nessas conversas de realinhamento, a gente tem que entender se dentro dessa cultura da empresa, um escritório nesse perfil, no seu dia a dia, vai funcionar. Porque é um investimento e ele tem que estar alinhado à cultura, alinhado à funcionalidade, dentro de um propósito que aquela empresa tem. Então, muitas vezes, esse desejo vem assim, tão grande de querer ser... eu quero essa é a minha referência. Ó, eu quero o meu escritório assim, igual do LinkedIn ou do Mercado Livre. Não, mas só um pouquinho. A tua cultura ela é bem diferente dessa empresa. Olha o quanto a gente trabalha, talvez assim, dentro de um processo, quando a gente chega no projeto, olha quantas outras etapas a gente passou para poder chegar no projeto, desenvolver e ali ser muito mais assertivo. Olha o trabalho podemos dizer, de consultoria, né, dentro de um trabalho de conversar, de escutar. Uma visão macro, né? Uma visão macro, exatamente. E é o que a Samantha comentou. Documentar, registrar, validar, porque dentro de uma imersão, né, se viver aquela empresa durante uma semana, 2, 1 mês, olha o quanto de dados tu consegue coletar e aí tu tem mais uma justificativa para mostrar que muitas vezes essa empresa ela não precisa de uma grande reforma, ela precisa de pequenas reformas, ou essa reforma vai ser muito além do que está imaginando. E o contrário, desculpa, só para complementar, o contrário também acontece. Às vezes existe a expectativa dos colaboradores, né, ou de coordenadores, e os líderes não conseguem assimilar ou associar, né, a mudança, o processo de mudança, né. Então, acho que uma coisa que também é bem importante a gente complementar, né, que eu acho que pós esse processo é o desafio também de implementação dessa mudança, né? Justamente. Acho que o papel do arquiteto ele passa por isso também, né? Se houver essa mudança, em orientar como é que isso de fato vai ser implementado na empresa. Então, ter essa gestão, entender quem são as pessoas ali dentro que vão ajudar nessa mudança. Então, eu acho que o papel do arquiteto ele se estende até esse período. E esses dados, né, que a gente apresenta documentado, a gente acaba
trazendo dos próprios projetos, porque a gente faz geralmente depois de um ano e meio, uma avaliação pós-ocupação para entender se as coisas implementadas de fato tiveram uma mudança comportamental, bem-estar, pertencimento e principalmente produtividade, e isso no resultado. Então, quando a gente traz essa avaliação pós-ocupação para o teu cliente novo, de algo que já foi desenvolvido por você anteriormente, tem um valor muito grande. É diferente, porque vocês conseguem apresentar, não digo vender, um projeto não pelo custo, mas pelo valor que ele tem, né? Até pensando em termos de legado, né, do que o projeto vai deixar. Uma curiosidade, é verdade que a área de facilities é aquela que deixam vocês fazer qualquer coisa? É verdade que a área de facilities é aquela área que deixa você fazer qualquer coisa no projeto? Não é verdade, é mito. É que eu li na mito, internet, né? Me passaram pelo zap. Fake news. Eu acho que existe uma preocupação assim do arquiteto em trazer a área de facilities junto, porque no fim das contas, quem vai fazer a gestão daquele espaço depois de entregue é essa área, de alguma maneira. Então, esse diálogo com esse stakeholder específico da área de facilities, ele tem que acontecer no início. E o que a gente se vê no papel, muitas vezes, é de trazer inclusive tecnologia para dar suporte para isso, né? Porque às vezes a gente tá trazendo elementos em que possa ajudar nessa gestão, né? Obviamente que a gente também aprende muito com as áreas de facilities, porque cada empresa tem uma área, mas existe essa troca. Mas eu acho que esse alinhamento ele acontece lá na etapa de anamnese, né? Para entender quem são, qual é o escopo de cada coisa, né? Então, eles não te dão total liberdade, mas eles também não impedem que o teu trabalho seja realizado. É uma soma, né? É uma coautoria, né, de projeto. A gente estava conversando antes, perdão, talvez até você possa complementar, que na época passada aqui do histórico brasileiro, a censura, de uma certa forma, era a grande mola da criatividade de compositores, por exemplo. Acho que até o Chico, ele era Julinho de Almeida, se eu não me engano, que usava esse nome, e fez uma música que era Sua Filha, Você Não Gosta de Mim, mas Sua Filha Gosta, que era para a filha de um presidente de então. Então, acho que às vezes até o facilities, eles acabam instigando mais vocês a serem criativos dentro daquela linha. Acaba se tornando assim, ao mesmo tempo que os limitadores, né, muitas vezes no projeto, né, de implementação, mas também o desafio, né, que acaba alimentando a nossa mente, né, mais o desafio de a gente resolver aquele problema ou aquela questão que o facility vai trazer, né? Um exemplo muito prático que tem sido muito usado, por exemplo, que é a biofilia nos ambientes de trabalho com o uso de plantas naturais. Isso é um desafio para o facility, né? E cabe ao arquiteto, junto, né, como a Samantha trouxe lá na anamnese, entender quais são essas dificuldades para poder apresentar uma solução adequada para que as coisas realmente aconteçam no pós-projeto, né, no dia a dia, porque senão o projeto não vai funcionar. E aí a maior frustração do arquiteto, né, é depois ver que o nosso projeto foi totalmente alterado porque ele não funcionou, né? Você quer cantar alguma música comigo, prima? Não, mas para completar, que eu acho que ele tem que ser mais um parceiro, né? E é bom a gente também, ele é mais um ponto onde a gente dá escuta. Porque vem a demanda, vem as necessidades, os desejos, vem a nossa visão, a nossa imersão dentro da empresa, né? O que a gente pode trazer de solução para aquele problema e trazer ele junto. Ele junto, porque para ele entender a importância de todos esses pontos que muitas vezes eles não percebem valor. Mas isso só vai atrapalhar. Isso aqui só vai me dar manutenção. Por que tu colocou essa cor aqui? Essa aqui vai sujar. Mas aí, lá no início, ele
estando junto com a gente, está entendendo todos esses pontos. Eles precisam estar conectados, porque faz um propósito esse projeto. Então, ele é um parceiro. Ele é mais um parceiro nessa jornada. Até pela questão do pertencimento, né? Que também é um grande desafio, assim, é pertencer e fazer parte do processo, do projeto, do processo da mudança também. Até porque vocês, às vezes, ajudam alguns facilities a entenderem o trabalho de vocês, que eles conseguem também ampliar o escopo da atividade deles, eu imagino, né? Também acho que tem um pouco disso. Agora, saindo de uma área gostosa, que é de facilities, e sem ironia, porque é matar um leão por dia, né? Sem saber de onde o leão vem. Como é que para vocês a tecnologia ajuda no trabalho? Bom, a tecnologia, de modo geral, hoje é algo muito amplo, assim, né? Ela começa dentro do escritório com o suporte que a gente tem, inclusive da inteligência artificial hoje, para validar algumas estratégias de projeto, né? Validar não, ou testar, simular e dar suporte para algumas decisões de projeto que, às vezes, no curto espaço de tempo que tu tem para um projeto, tu não consegue fazer maiores aprofundamentos, mas existem já, né, tecnologias que, principalmente inteligências que já nos ajudam a incorporar um pouco de qualidade em alguns elementos relacionados à acústica, iluminação. Acústica é fundamental. Fundamental. Então, assim, já te dão suporte, porque às vezes o projeto é um projeto pequeno, né? Um projeto de porte pequeno, de investimento baixo, e aí, às vezes, tudo precisa ser resolvido no próprio projeto de arquitetura. Não teremos muitos outros projetos complementares que darão suporte. Então, a gente também tem esses recursos para isso, né? E a tecnologia, num sentido mais amplo, já passando para dentro do projeto propriamente dito, ele está relacionado a tudo que envolve, né, o projeto, desde o uso do espaço, porque hoje em dia não temos mais nenhum espaço que não conte com o suporte de uma tecnologia, porque assim como a gente começou a nossa fala falando de híbrido, de remoto e de uma série de coisas, não existem mais reuniões 100% presenciais, sempre vai ter alguém em algum outro lugar, uma tecnologia como esse recurso mais cru, assim, mais básico, né? E até recursos de monitoramento, né? De controle de iluminação, de controle de qualidade do ar, de controle de temperatura do ar, né? De monitoramento de consumo de energia, de monitoramento de consumo de água, de monitoramento de ocupação dos espaços, né? Porque às vezes existem espaços corporativos que têm inúmeras plataformas e se percebe que um trecho daquela laje nunca é escolhido, né? Então, como medir, a tecnologia nos ajuda a entender que aquilo lá não é usado, e isso nos serve de recurso para fazer uma revisão do projeto arquitetônico também e entender o que está acontecendo. Então, assim, hoje a tecnologia ela é quase um funcionário do escritório, assim, né? Junto com a gente em todas as etapas de projeto, implementação, pós-ocupação e gestão da mudança ali, né, dentro com o cliente. Machado de Assis escreveu um livro que tinha Yaya Garcia, né? Cultura inútil, mas a gente vai ter uma Yaya Garcia arquiteta? Essa foi boa. Infame, boa, né? mas foi boa. Eu acho que é um assunto de grande discussão, né, no mercado, mas eu não acredito que a gente vai ter uma Yaya arquiteta. Acho que ela vai ser talvez uma parceira, né, dos arquitetos, porque a gente sempre vai precisar de uma cabeça pensante e da questão emocional e da questão da observação, né, de como a gente vai agrupar essas informações que a IA vai nos trazer
também, né? Então, acho que a tecnologia hoje é muito mais uma aliada nossa, tanto no processo de trabalho, projeto e questão do nosso dia a dia, da nossa rotina, como também dos nossos clientes, né? Como um todo. Inclusive, realmente já existem empresas que trabalham com esse monitoramento de pesquisa de comportamento dentro do uso dos espaços, que isso para nós é mais um dado comprobatório para poder aplicar, né, na questão dos projetos. Prima, o que você acha? A gente vai ter uma inteligência artificial nos escritórios de arquitetura, mais no estilo do Hall de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que de repente quer matar todo mundo lá, ou um homem bicentenário, Robin Williams, bonitinho, prestativo? Olha, eu acho que tem um movimento, existe um movimento, né? A gente tá indo, a tecnologia não tem mais volta, né? Ela é isso, daqui para frente cada vez mais. Porém, a gente gosta de pessoas, a gente gosta de encontros, a gente gosta de conversar, a gente gosta de estar, de conexão e conexão com pessoas. Então, esses desafios próximos que nós vamos ter na arquitetura corporativa, comercial como um todo, eu acho que é cada vez mais o papel do arquiteto, ele se especializar, ele conhecer isso, ele não ter medo, né, de buscar o conhecimento, ele educar esse cliente, educar o mercado, conhecer todas ou boa parte das ferramentas. Mas isso tudo não vai substituir o profissional que está antenado, que ele está alinhado às mudanças, porque as mudanças acontecem, as mudanças de projetos só aconteceram porque as pessoas mudaram. O comportamento das pessoas mudaram nos últimos 5 anos. E do corporativo, muito mais. A gente falava de mudanças de comportamento, mudanças de projeto em 2018, em 2017. E quando veio uma pandemia, a gente nunca imaginou que isso tudo ia acontecer. E essas mudanças elas aconteceram muito mais rápido. Então, a gente precisa de pessoas. E isso não vai mudar nunca. A gente está chegando ao final, mas eu tenho 2 perguntinhas. Como é que foi a experiência de vocês na Movisul? Vocês participaram, não participaram? Mês passado, como é que foi? Nós, da Pulse Arquitetura, participamos com um espaço, um ambiente dentro da feira, né? E estávamos num ambiente novo, que foi o Espaço Conecta. Foi uma novidade no Espaço Movisul e foi um sucesso, inclusive, em todos os sentidos. E a participação para a gente foi muito significativa, né? E em termos de visualização, de contatos, de estar presente no nosso mundo, né, como um todo, e numa feira tão importante que acontece na nossa cidade, que é Bento Gonçalves. Nós, como único escritório especialista, né, dentro desse mercado corporativo, não podíamos estar de fora, né, desse movimento novo. Então, para a gente foi espetacular estar lá. E a nossa colega Samantha veio nos prestigiar, né, visitando o nosso stand, e só fez com que a nossa parceria se fortalecesse mais ainda, né? Agora, para encerrar, aquela final clássico, uma cor... Não, estou brincando. É aquele final clássico de entrevista ping-pong, uma cor, né, uma fruta, não... Para encerrar, assim, tentando ser o mais breve possível, porque já estão toda hora circulando aqui com um relógio aqui, não sei se vocês perceberam. Né? Onde vocês buscam inspiração? Em tudo. Na comida que a gente come, nas pessoas que a gente conversa, nos lugares que a gente visita, nos cheiros que a gente sente, na música que a gente escuta. Eu acho que a inspiração, ela está em todo lugar. Então, assim, claro, estar conectado com pessoas que trazem conhecimento, trazem inspiração, a visita em feiras nacionais e internacionais, que a gente também frequenta bastante, traz inspiração, mas viver os espaços, a inspiração é muito mais rica.
né? Pelo menos no nosso processo de projeto, né? Porque como o usuário está no centro da operação, no centro, então a gente trabalha com a questão do sentir, do uso. Então a inspiração de projeto está em todos os lugares. Ela vai estar lá na natureza, ela vai estar nas relações entre as pessoas, ela vai estar na tendência de mercado, ela vai estar na Móvel Sul, ela vai estar na Orgatec, ela vai estar em Milão, ela vai estar em todos os lugares. Eu acho que é isso, e principalmente nas pessoas como um todo, né? E esse banco de dados que a gente vai armazenando, juntando tudo isso, né? Essa miscelânea de informações, de novidades, e na moda, na roupa, nas cores, todo esse, a gente coloca no liquidificador e junta com as diretrizes de projeto de cada cliente específico para sair um resultado único. Tu sabe aquele ditado, né, que falam que você é a média das 5 pessoas que você convive diariamente. Eu acho que chega um determinado momento da nossa vida, trajetória, maturidade, que a gente escolhe com quem a gente quer conversar, com quem a gente quer se relacionar, com quem a gente quer trabalhar, porque é energia. E essa troca de energia, ela é tão importante, que aí só tende a ganhar. Então, acho que hoje a maior inspiração, além de tudo isso que as meninas falaram, está na energia, né? No momento que a gente está, com quem a gente está se relacionando. E quando a coisa é genuína, ela só vai. Então, para mim, isso é o mais importante. Saber escolher bem, né, as pessoas. Eu bebi uma água porque assim eu me senti muito mais energizado agora e muito mais acima da média. Muito obrigado por essa bela conversa. E obrigado a você também que está aí do outro lado da tela. E se você tiver uma cuca por aí, aproveita, come um pedaço, que a gente vai ver se a gente acha alguma coisa por aqui para a gente comer também. Obrigado. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.